Eu peço licença pra chegar. Pra chegar peço licença. Eu peço licença pra chegar. Pra chegar peço licença. Saravá, quem é de Saravá? A benção quem é de Abença. Saravá, quem é de Saravá? A benção quem é de Abença. Eu peço licença pra chegar. Pra chegar peço licença. Eu peço licença pra chegar. Pra chegar peço licença. Boa noite! Estamos no ar com o programa Saravá dos Jovens, um programa de debate feito por jovens espiritualistas. Quem quiser mandar sugestões sobre temas para debates ou sua opinião sobre o tema que apresentamos, é só mandar um e-mail para saravadosjovens@gmail.com, pelo nosso grupo do Facebook Saravá dos Jovens, ou ligue para a rádio 3021 2799. E quem quiser participar do grupo do WhatsApp, é só mandar um número pelo inbox do Facebook de um dos integrantes do Saravá. Boa noite, Natália. Boa noite, Cacá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Cacá. Boa noite, Natália. Então, dá boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje, o Azi. Boa noite, Azi. Bem-vindo à nossa mesa de debate. Boa noite, Cacá, boa noite, Natália, boa noite, Amanda. Prazer estar aqui conversando com vocês. Então, antes da gente começar, deixa eu dar parabéns aos meninos que fizeram o evento do Encontro dos Amigos e Irmãos da Axé. Nós estávamos lá presentes, o evento foi muito bom, a gente curtiu bastante. Estamos aguardando o próximo, hein? Não esquece da gente. Deu bastante gente, né, Natália? Foi bastante diversificado a questão de apresentação lá no palco. Foi muito bom. Todos os grupos arrasaram. E eu já estou ansiosa pro próximo, que eu fiquei sabendo aí que vai ter outro evento, né? Estamos na expectativa aqui. A fofoca que vai ser em Madureira, né? O próximo, né? A gente já está se preparando para poder estar juntos lá. Nós vamos, com certeza. Com certeza. Então, vamos começar nosso debate de hoje. O tema é animismo. E quem vai falar um pouco, fazer a introdução aqui do tema é o Cacá. Bem, animismo, né? Animismo, do latim animus, né? Alma, vida, é a visão do mundo em que entidades não humanas, animais, plantas, objetos inanimados ou fenômenos possuem uma essência espiritual. O animismo é usado na antropologia da religião como um termo para sistema de crenças de alguns povos tribais indígenas, especialmente antes do desenvolvimento das religiões organizadas. Na literatura espírita, o termo animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que este seja um instrumento mediúnico de ação espiritual e sim artifício dos fenômenos em questão. Vamos começar agora com o nosso tema, né? Um tema bem interessante de se falar. Azia, como o nosso convidado de hoje, pode dar uma palavrinha do que você acha aí do que é animismo? Então, boa noite. Eu acho que o animismo é um assunto muito intrigante, muito interessante. Eu comecei a me interessar por isso há pouco mais de um ano. E muitas das minhas dúvidas vieram em decorrência do próprio aprendizado, desenvolvimento que eu tive dentro da Umbanda, que foi onde eu comecei meu caminho espiritual. E aí tem muitas coisas sobre animismo que são complexas e complicadas, né? E eu acho que é até um fenômeno difícil de se explicar em poucas palavras. Então acho que a gente vai tentar fazer aqui hoje é esboçar uma ideia que nós tenhamos disso, para talvez, sei lá, uma hora a gente falar um pouquinho mais. Opiniões e ideias, né? Opiniões e ideias. A questão do animismo que mais me interessa é que tem uma diferenciação que tem que ser feita entre o animismo, que, como você explicou, é uma tendência do nosso corpo a usar de recursos da nossa vida, e aí tem que ser explicado que ela pode ser tanto dessa vida agora, ou de uma vida regressa, de uma vida passada, de um mau caratismo, ou então de uma mistificação, que é um outro tema dentro da Umbanda que também eu acho que merece ser esclarecido. E aí eu tenho mais dúvidas para vocês, aí eu vou fazer minhas perguntas. Muitas perguntas, né? É um tema que a gente só consegue fazer perguntas. E aí eu vou continuar, enfim. E aí eu também vou deixar uma pergunta para os nossos amigos aqui que são médios de incorporação e tal.
Eu acho que muito do problema do animismo hoje, ele vem de uma questão da inconsciência, né? Se você vai num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, numa mesa espírita e mediúnica, é muito comum você ouvir vários médios dizendo que são totalmente inconscientes, que eles não têm domínio nenhum do que estava acontecendo. E aí eu acho que isso é um processo que ele é cíclico. O que ele vai fazer, assim, na minha ideia? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Eu vou chegar hoje num centro de Umbanda, vou ter lá, sei lá, 20 pessoas, 15 pessoas, todas elas se dizendo inconscientes. Eu vou começar a ter meu processo de incorporação, que é um processo, né, que vai acontecendo, se eu for rodante, né, como chamam dentro da Umbanda. E, obviamente, minha primeira incorporação muito dificilmente vai ser uma incorporação mecânica ou então totalmente inconsciente, né? A não sei que eu seja um caso raro, excessivo, que não é o caso da maioria. E eu vou ver todo mundo falando, bom, eu estou inconsciente, a minha tendência natural é reproduzir isso, correto? Porque ou eu estou inconsciente ou eu estou mentindo. Acaba se criando essas duas categorias. Isso, vira um ciclo análise. vicioso de você ouvir as pessoas falarem a mesma coisa. E aí eu, daqui a 2, 3, 4, 5, 7 anos, vou estar reproduzindo que eu sou inconsciente, o cara que estiver entrando hoje vai estar no mesmo processo que eu entrei 7, 5, sei lá, quantos anos atrás, quando começou a minha jornada de desenvolvimento. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. O que vocês acham que isso tem a ver com o animismo? Né? O animismo, talvez mais que o animismo, a mistificação. O que vocês acham? Essa mentira, esse excesso de vaidade, esse excesso de não poder ser claro quanto às diretrizes espirituais, quanto àquilo que nós estamos fazendo ou não. Sim. Então, quando a gente começa a estudar o animismo, você descobre exatamente isso. Isso vira uma questão de pergunta, como você fez. O médium, ele existe em 3 fases, né? Tem a consciente, a inconsciente e a mística, né? Na fase consciente, existem médios que são conscientes e inconscientes. Sou a favor do que você falou, que nem todos vão ter completamente de não enxergar e não de ver nada, até porque o espírito, ele te deixa com uma certa ligação de você não perder completamente a consciência, para que tenha a atenção dos perigos ao seu redor. Porque se você ficar completamente inconsciente, alguém vir correndo para te dar uma facada, acontecer alguma coisa, você vai morrer com o espírito? Isso não existe. Então ele te deixa com um período de segurança, eu chamo assim. Acontece sim, vira um círculo vicioso. Eu estou ouvindo a minha mãe de santo falar, o meu pai de santo, que ele fica completamente inconsciente. Eu estou ouvindo aquilo, eu vou achar que eu também, futuramente, vou ficar inconsciente. Na verdade, não existe a pessoa totalmente não inconsciente. Existe, é isso que eu tô Se a pessoa afirmando. ficar inconsciente, ela simplesmente morre, né? A pessoa fala, não, eu sou completamente consciente. Não existe isso. Então você tem um pouco da sua consciência ali, claro. Por causa da segurança, como eu disse. O termo usado é errado, né? As pessoas usam esse termo inconsciente errado. No caso, você não usar do que você tem de guardado, da sua personalidade, deixar envolver na entidade. Acredito que a forma inconsciente seja a entidade trabalhar, fazer o que ela queira naturalmente. Sem você estar infiltrando as suas ideias. Tipo, eu não gosto de Natália. Muitas coisas elas faz você esquecer porque não é pra você saber. Exatamente. Isso aí sim. Que é íntimo. Aí já é intimidade do médium. Mas isso aí só com o tempo que o médium chega a esse nível. No eu começo, não gosto é claro, de Natália, o médium vai lembrar tudo. Eu estou lá com a Rosa Baiana. A Rosa Baiana não vai chegar perto de Natália, porque eu, médium, Amanda, não gosto de Natália. Posso fazer outra pergunta, então? Talvez pro Cacá, já que a Amanda já me respondeu uma. Você não acha que o animismo seja um processo natural do desenvolvimento do médium? Assim, você não acha que num primeiro momento, muito dificilmente o contato dele com a entidade vai ser tão estreitado a ponto de que ele não precise recorrer a nenhuma forma anímica, nenhuma lembrança regressa, né? Ou mais claramente, uma lembrança dessa vida, um sentimento dessa vida? Você acha que assim tem como um médium começar um trabalho espiritual que não seja pelo ponto de partida do animismo? O animismo é complicado de você falar, né? Como a Amanda falou, tem os 3 pontos do consciente, inconsciente e a mistificação. Como é que você vai trabalhar a questão do animismo? O animismo, a gente já está vendo ele pelo lado negativo, porque a forma anímica, né, ela trabalha em conjunto com a mediunidade do médium. Então, você pode sim
seja a pessoa que vai estar trabalhando numa mesa espírita ou vai estar trabalhando incorporado dentro de um terreiro, ativar memórias de outras vidas que você teve, e aí você está trabalhando com aquelas memórias ali naquela hora. E aí você não necessariamente você está numa questão de mistificação, né? Que você está fingindo. Você simplesmente está utilizando coisas que você viveu em outra vida, que o seu espírito guardou, armazenou, e aí você está passando ali. Agora, questão do animismo, você vendo para o lado negativo, com certeza, você pode, às vezes, não estar sentindo nada, ou estar sentindo apenas uma pequena energia ali, e achar que está com uma incorporação completa, ou está recebendo a mensagem completa do espírito ali, e você vai estar influenciando. Mas isso aí não seria uma mistificação ao invés de um animismo? Seria a mistificação. Assim, mas eu tô falando do animismo mesmo, assim, da questão. É porque eu tenho uma visão sobre isso, mais ou menos, né, que eu vou tentar ir falando no meio, porque não é tão claro assim nem pra mim. Mas aí eu fui hoje procurando em sites e vendo que as pessoas falam sobre animismo no Google, na Wikipédia. Hoje você é nosso professor, tá? Busquei ler um pouquinho mais. Não, é mais uma forma de, sei lá, pensar mesmo. E aí eu vi que tem um monte de gente, e eu tinha anotado o nome desse monte de gente, mas infelizmente eu perdi o papel. Mas enfim, tem uma questão toda de eu ter visto que muitos médios e pais de santo e pessoas que estavam à frente de mesas mediúnicas dizerem que era normal o animismo. Tinha uma acho que o nome dela é Fátima Damas. Ela falava inclusive em fases. Ela falou que no começo de um ritual de incorporação, no começo da vida de um médium, ele teria 10% a 30% de contato com a energia dessa entidade, ou seja, seria um contato espiritual, e os outros 70% seriam totalmente anímicos, assim. E é nesse sentido que eu estava fazendo essa... Não é nem uma pergunta, porque eu acho que não tem resposta, né? Eu acho que é mais um pensamento, assim. Sim, é engraçado. Você falando do animismo, né? O animismo ele não pode ser considerado um defeito, né, mediúnico, né? Aquilo dali, como eu falei, faz parte do médium. Tem até uma citação de uma pessoa chamada Richard Simonet, né, falando sobre esse efeito mediúnico, né, onde ele diz que o médium não é um telefone, ele capta o fluxo mental da entidade e transmite utilizando-se dos seus próprios recursos. Então, ele pode ter a entidade vai estar ali, o espírito vai estar ali naquela hora, passando para ele as coisas, mas aquele espírito, aquela entidade também vai estar utilizando os recursos que o médium oferece naquela hora. Então, a entidade e o espírito não pode querer exigir demais de uma coisa que o médium não possui. Aí a gente acaba tendo esses probleminhas, né, que muitas pessoas vão achar que o animismo é a pessoa que finge, né, e não necessariamente é nesse ponto de vista completo, né. Assim, o pouco que eu entendo da questão do animismo, da mistificação, primeiro eu vou começar pela mistificação, falando o que eu entendi hoje, lendo algumas pessoas, e eu vi que tinham mais ou menos 2 tipos de mistificação. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas isso aí foi uma impressão que eu tive lendo os sites. Para mim teria uma mistificação que seria um mau caráter, que seria exatamente aquele cara que, enfim, quer pegar dinheiro, ou então quer se autopromover e vai fingir que está com uma pombagira, ou então vai fingir que determinados tipos de coisa que ele sabe que não é real, a mistificação, assim, como eu posso dizer, consciente totalmente. E também teria um segundo tipo de mistificação, que seria uma mistificação baseada na repetição. Como assim? Eu sou do terreiro de Pai Cacá eu vejo que ele pega o preto velho, sei lá, arrastando uma perna, e eu vou repetir aquilo. Seria um outro tipo de mistificação, que não é um processo anímico, né, porque não tem nenhuma relação com nenhuma outra forma da minha vida, nem com a minha vida passada. Mas, ao mesmo tempo, também não é uma forma de mau-caratismo no sentido assim. Eu tenho completa consciência do que eu estou fazendo. É só uma repetição que você vai fazendo, talvez por insegurança, talvez por achar que aquele seja o jeito certo e tal. E aí eu tenho uma dúvida que é muito grande também, que acho que também não tem resposta, mas como desfira... Pô, tudo não tem resposta? Eu não tenho resposta, acho tudo muito aberto, assim. Allan Kardec que dizia que, enfim, as coisas... Eu outro dia li que Allan Kardec falou uma coisa assim, nada a ver com o que a gente tá falando. Bom, né? Bom saber. Saindo pela tangente, eu gosto de... Allan Kardec falou assim, se um dia o kardecismo entrar em conflito com a ciência, siga a ciência. Eu achei isso de uma lucidez tão grande
Exatamente porque deixa claro pra gente de que a ciência, assim como a religião, não é algo sólido, é algo fluido. E é por isso que eu acho que talvez eu tenha mais afinidade. Mas o kardecismo, ele é a ciência, a filosofia e a religião. Sim, então, se ele entra em contradição com ele mesmo, acabou. Não dá, né? Não dá. Mas o que eu acho legal é isso, né? Porque talvez o que a gente hoje considera animismo, e eu acho que é muito das dúvidas que eu vejo, talvez sejam dúvidas referentes à formação dos médiuns, assim. Por que eu vejo tantas contradições que eu não entro no Google para procurar animismo? Talvez porque o animismo, porque era em 1950, seja completamente diferente do que vai ser considerado animismo em 2012, 2016, 2050, não é verdade? Porque, assim, por exemplo, minha primeira mãe de santo, ela era uma mãe de santo muito, muito antiga. E ela me dizia, assim como várias pessoas, que o próprio processo de incorporação, quando ela começou o processo dela de entrar no mundo espiritual, no mundo da Umbanda, era muito diferente, assim, não era como é hoje, assim, que vai acontecendo de forma gradativa, a coisa talvez fosse muito mais abrupta, porque também tinha relação com como a religião era vista, com determinados tipos de coisa que as religiões tinham que executar ou não. Enfim, mas aí voltando à questão do animismo, porque senão eu viajo mesmo. Daqui a pouco a gente já está falando dos nossos primeiros temas de debate. o animismo, enfim. E aí eu vi que tem umas pessoas, que eu não vou citar nomes porque eu não me lembro, posso botar coisa na boca de gente que não falou. Você não vai citar nome porque não lembra ou porque vai dar problema para você? Talvez um pouco dos dois. Mas que é uma fase normal do desenvolvimento, né? Assim, eu li inclusive que as mães de santo têm que saber identificar o que é animismo e o que não é animismo, até para conseguir doutrinar esse animismo do médium, porque assim... Mas doutrinar o médium, né? Porque o animismo, né, vendo de uma forma negativa, até no livro dos médiuns se fala muito sobre isso, na questão de você trabalhar a psicografia e outras coisas, porque às vezes o espírito tá ali do seu lado te passando uma mensagem em outra língua e você não sabe falar aquela outra língua, vamos dizer, sabe falar francês. Então, por você não saber falar francês, você cria uma barreira e aí você não consegue escrever o francês. A partir do momento que você quebra essa barreira, aí você consegue se aproximar de uma ligação mais forte com o espírito para aquela mensagem chegar e você repassar do jeito que ela realmente está vindo. Mesma coisa vai acontecendo no terreiro. Se o mãe de santo e o pai de santo chegar pro médium da casa e falar, olha só, você não tá com nada, você cria uma barreira pro médium onde ele vai estar sempre achando que ele não tá com nada. Tem que fazer. Na verdade, quem tá lá como guia ativo na casa, né, vigiando, observando, ele tem a atenção de quando o médium ele está em desenvolvimento. É isso que as pessoas esquecem, que tem médios que estão desenvolvendo, médios que estão desenvolvidos, né? E tem médios que já são, vamos dizer, exemplares, que não precisam mais de nada, que já trabalham naturalmente com a entidade e que não têm influências do redor. Como a gente fala de animismo, a gente fica pegando nessa coisa difícil, esse tema complicado, a gente pensa que é só no fingimento, porque a gente vê só a parte negativa. Porque se você for pesquisar no Google, você vai ver tudo de negativo sobre o animismo. E não sobre o correto, que isso é um estudo de antropologia. Quem estudou isso foi Edward Taylor. E ele queria mostrar pra gente que pedras, objetos, animais, plantas tem uma essência espiritual. Não estou dizendo que a pedra vai pegar um espírito, não é isso. Mas que eles têm uma essência espiritual, né, para passar pra gente o poder que eles têm. É basicamente isso. Estou falando na antropologia, tá, Zia? Mas as pessoas pegaram do lado negativo de falar que a pessoa está praticando animismo no fingimento, dizendo que ela está ali, ela não está com a entidade. Isso que está sendo negativo. Pode... Quase levei uma microfonada na cara, mas tudo bem. Desculpa. Não precisa me agredir. Eu concordo, assim, eu nem acho que o animismo seja alguma coisa negativa. Eu acho que, na verdade, ele deve ser uma coisa, assim, que talvez fuja das religiões espíritas, mas deve ser até desenvolvido, né? Porque, assim, se você consegue ter contato com vidas regressas, então com memórias antigas, isso pode ser usado para coisas benéficas também. Por exemplo, curar um trauma do próprio médium, ajudar ele... Sim, com certeza. Até porque a questão anímica, ela vem disso, de você estar trabalhando essa energia que você está recebendo do espírito, as mensagens que você está recebendo, essa transmissão toda,
E muitas vezes está incorporando a isso o que você viveu de outras experiências. Só que muitas pessoas acabam dizendo que você está fingindo, que não é você, que você está botando coisas de você ali. Isso acontece na psicografia, tem 3 modos. Você tem a mecânica, a semimecânica e a intuitiva. A mecânica é quando você perde o contexto do movimento da sua mão, né, e você não sabe o que você está escrevendo. A semimecânica, você já tem consciência do que você está escrevendo, mas você ainda não controla a sua mão. E a intuitiva, você só está recebendo aquela mensagem. Então, é na intuitiva que você consegue influenciar, e aí entra essa coisa de você estar passando o que você quer escrever, o que você acha que é certo. E aí, nesses casos, muitas vezes os espíritos preferem simplesmente mandar, quando o médium é intuitivo, mandar só mensagens rápidas, porque sabe que pode ali gerar um problema e ele acabar escrevendo o que não deve. E no caso de que quem está começando também, é muito difícil distinguir se é você ou se é realmente alguma mensagem. Eu participei uma vez com o Kaká da mesa de psicografia e eu tive essa dificuldade. Eu estava recebendo uma mensagem, uma frase curta, só que eu não conseguia. Eu fiquei na dúvida se era eu que estava influenciando aquilo ou se realmente eu estava escutando a mensagem. Depois, é a questão da barreira que eu falei. Você depois, cria essa numa segunda reunião que eu participei, realmente eu tive a prova que eu estava recebendo a mensagem de meu mentor, né, no caso. Ele estava me mandando uma mensagem e, de novo, ele me mandava a mesma mensagem. Foi aí que eu tive a prova. Até porque na mesa a gente tinha uma pessoa que tinha visão e viu ele do meu lado, falou, né? Descreveu até como é que ele era. E aí sim eu tive a prova de realmente que não era a minha cabeça, que era ele que estava me enviando a mensagem. Mas pra gente, como eu não estava acostumada, era a primeira vez que eu estava participando, para mim foi muito difícil distinguir se era mesmo ou não. Então, para todo mundo que está iniciando qualquer religião, eu acho, é muito difícil você distinguir se é ou não. Aí você acaba entrando acaba criando o animismo, né? Que até você desenvolver, você não vai saber se realmente aquilo é certo ou errado. Você vai deixar, muitas vezes, você influenciar naquela situação. Como eu falei, as questões de barreiras. Às vezes, por você não estar sabendo se aquilo é certo ou não, você acaba criando uma barreira. No livro dos médiuns, ele cita até uma questão de e se o cara não é analfabeto, não sabe escrever? O espírito pode? Pode, mas isso é uma barreira do médium. Às vezes um médium pode ter um grau evoluído, seu espírito pode ter um grau evoluído, e ele vai conseguir desenvolver na mediunidade dele escrever, mesmo ele sendo analfabeta. Mas isso pode sim ser um problema para ele, porque ele pode botar na mente dele que, eu não sei escrever, como é que eu vou escrever? É o que acontece, um exemplo que foi o que aconteceu com a Natália, como ela falou aqui agora. Por ela não saber se aquilo dali era realmente certo ou não, ela acabou criando uma barreira, o que atrapalhou ela de estar exercendo o trabalho ali na hora. O negócio da perna que você estava falando, de você ver e acabar fazendo igual, você deu o exemplo do Kaká, que você viu o Kaká preto velho, acabar fazendo igual. Isso acontece também muito com quem está começando, que às vezes vê aquilo ali, acha que o velho tem que descer assim. E vai fazer igual, vai deixar fazer igual. E às vezes pessoal com bombagira, quer botar a mão na cintura, mas a bombagira quer pegar a saia. Às vezes você não deixa ela pegar a saia e vai botar o quê? Mão na cintura porque você viu a outra colocando. E isso aí acontece com qualquer quem está iniciando, deixa influenciar. Né? E aí a questão do desenvolvimento, do trabalho com a pessoa, para poder ajudar também a ela, porque a entidade não precisa de doutrina, né? de desenvolvimento. O que precisa do desenvolvimento somos nós, os médios, né? Aí que vira o tal bloqueio, né? Que o Kaká estava falando. Mas aí tem todo o cuidado para você chegar num médio de desenvolvimento e falar e doutrinar ele, porque você tem que doutrinar o médium. Perguntar, né? Porque hoje as pessoas deixam de perguntar. O que você está sentindo? O que você sentiu? Não é vergonha perguntar para o médium o que ele sentiu. Por isso que é importante muitas vezes o desenvolvimento. Muita gente acha que vou para desenvolvimento para quê? Para justamente trabalhar essa parte, para não acontecer isso de você ficar nessa situação.
E aí eu vou aproveitar o seu gancho, vou fazer até um apelo para quem já é mais desenvolvido, que a gente começou o programa falando disso, e eu acho que talvez muito do que atrapalha esses médicos iniciantes seja a própria postura e prática dos médicos que já não são mais tão iniciantes e que continuam um ciclo de mentiras, porque eu acho que se você não é um médico inconsciente, você fala para todo mundo que você é inconsciente, isso é uma mentira. sim. Né? Isso é uma mentira, e isso pode ser totalmente danoso. Como a gente está falando aqui, o médico que está começando, ele vai se sentir ridículo exatamente porque ele não tá igual a você, ou então porque ele já tá, sei lá, 5 anos e ainda não se tornou inconsciente, Olha, achando que todo mundo... Eu conheço um pai de santo, tá? Que virou e falou que ele é consciente. E ele trabalha muito bem. Entendeu? Não é vergonha não é vergonha falar que você é consciente. Porque foi o que a gente falou. Ninguém perde a consciência. Se alguém falar pra você assim, eu sou médium inconsciente, é mentira, porque se tá inconsciente, meu filho, então morreu. Então, Natália, aí nesse caso, desse pai de santo, que pode ser uma exceção, as outras vidas dele, ele pode ter uma facilidade de captar as outras vidas deles que podem ter trabalhado também como pai de santo, e pode ter trabalhado, pode ter até sido uma das entidades lá com que ele trabalha, ter chegado próximo ou ter feito alguma coisa, e aí ele está resgatando aquilo, né, resgatando todo aquele ensinamento que ele tem armazenado, como eu falei, né, e aí ele pode trabalhar melhor. Por isso que ele fala que, como consciente, ele trabalha, ele é um ótimo pai de santo, mesmo trabalhando consciente. Ninguém é inconsciente. Sim. Todo mundo é consciente. Claro que tem os níveis você tem níveis. Tem os que estão iniciando agora, que não sabe tudo, interfere. Tem aqueles que já estão meio caminho andado, que já deixa a entidade fluir mais, e tem outros que já estão mais avançados, que deixa a entidade fluir, que não atrapalha, deixa ela trabalhar. Mas falar que eu sou inconsciente, não existe. Todo mundo tem a consciência, entendeu? Vai da entidade, deixar você também saber o que está acontecendo, como também não. Gente, o nosso amigo aqui, Tiago, chegou. Dá essa opinião aí sobre animismo. Boa noite a todos. Boa noite. E eu tô bem feliz. Prazer, Thiago. Prazer. Eu tô bem feliz com esse tema, porque pra mim é um tema bem confuso ainda na minha mente, entendeu? Eu não consigo dar uma opinião bem embasada, mas assim, em cima que vocês falaram agora no final, eu queria fazer uma pergunta. O pai de um amigo meu, ele é médium. Não é meu pai, não. Não é pra você dar pergunta, é pra você falar o que você entende. Mas esse é o problema, eu não entendi, até porque eu acabei estudando o animismo dentro daquela questão de que cada ser, né, cada coisa teria aquele laço espiritual. Mas aí quando nós você temos vê o que professor Savia Não, apresentar. sim, Ele é um mestre sim, no animismo. Então, já tô ouvindo aqui, já tô aprendendo pra caramba, porque aí eu já peguei uma outra linha. Agora vocês falando da consciente, da inconsciente. Esse pai de um amigo meu falou que quando ele tá incorporado, esse é o termo correto? Então, quando ele está incorporado, enquanto aquela entidade está lá nele, ele está em outro local fazendo outra coisa. Ele vai para um outro plano. E aí, galera? Por favor. Opa, o pessoal se balançou, uma pergunta. Mas porque eu já não entendo disso. Ele citou onde estava? Não, ele fala que vai trabalhar em outro local. Falar que está em outro plano é muito fácil. Aí vira um animismo, é um fingimento. Na parte negativa, a mistificação. Isso, chique, né? Mistificação. Mas você poderia garantir que isso seria uma mentira? Não, garantir não, porque eu não tô com ele, mas eu li algumas coisas com base na pesquisa de que pessoas que dão essa visão de modulação ou de energia dobrada. Até fiz uma pergunta para Cacá hoje se o espírito pode sair do corpo e eu estar num lugar e ele tá no outro, e Cacá me explicou de que é errado, é errôneo. Então, mas tem linhas do kardecismo que defendem na divisão do espírito, sim. Mas aí é diferente, ele me explicou. A gente pode fazer até um tema sobre isso. Tem até uma pessoa pra chamar. Agora, dentro desse assunto, caramba, me cortou, eu esqueci. Rapidinho, Thiago. Mas olha só, dentro do kardecismo, eles vão defender que quando a gente dorme, alguns espíritos vão pra outro lugar. Até alguns livros que eu li. O que acontece, que eu até expliquei. A gente também, entre aspas, tá inconsciente, tá dormindo. Então, se ele estaria inconsciente lá, que é esse termo aqui, a Natália tá quase batendo em vocês, por estar usando esse termo, o inconsciente, ele poderia sim, por exemplo, se ele tá em um modo de dormir, quando o espírito tá ali, ele poderia estar sim em outro lugar, que nem como se ele estivesse dormindo. Sim, então, por isso que eu tô falando. A questão pode estar entrando no animismo, ele? Pode ser uma mistificação? Pode. A gente não tá lá para ver. Mas
também ele pode estar falando, sim, a verdade de que ele vai para um outro lugar. Porque o seu espírito, ele pode sair do corpo. Pode sair do corpo, ele não pode abandonar. Se o espírito abandonar seu corpo, você morre. Mas o seu espírito pode desdobrar para um outro plano. Você já tem alguns campos da ciência que comprovam matematicamente que você pode desdobrar nossa alma está em 11 dimensões. Então por aí a gente vai como que a gente não conhece a nossa alma. Minha mãe falava muito que ela conseguia se ver quando ela estava dormindo. Era uma coisa que ela sempre falava. Que ela sempre conseguia se ver quando ela estava dormindo. Ah, sim, mas aí a projeção astral a gente vai entrar em outro... Pois é, mas é mais ou menos por aí que pode acontecer com o pai desse seu amigo que você citou, que ele está com o seu espírito se desdobrando para um outro local. Sim, mas aí, por exemplo, como vocês estavam falando que a pessoa fica consciente, mais ou menos já estaria nessa projeção astral. Não estou falando que ela está, entendeu? Mas vamos colocar que ela está se vendo, ela está vendo ali o que a entidade está fazendo. Ou dentro do corpo, ou fora do corpo, não sei. Agora essa daí ele fala que vai para outro lugar, irmão. Entendeu? Por isso que eu tô falando, o espírito dele pode estar se desdobrando, e aí a mente dele pode estar apagando naquele momento, ele não lembra do que ele está vendo, do que ele está fazendo, mas ele tem a recordação de estar em outro lugar. Eu acho difícil, assim, eu não concordo, assim, não é que eu não concordo, eu não posso dizer que é mentira porque realmente eu não conheço. E eu nem sou um grande estudioso de projeção astral, dessas outras formas de atividade extracorpórea, né, fora do corpo. Mas eu acho complicado porque no ritual de incorporação eu acho que é importante a participação do médium, a gente estava discutindo mais ou menos isso antes de começar, na própria tradução, assim, tradução no sentido amplo do que talvez uma entidade queira estar passando para um consulente, para uma pessoa que está ali para perguntar alguma coisa. Às vezes a forma de se expressar daquela entidade não é suficiente para se adequar à nossa realidade aqui do século XXI. A gente não sabe quando essa entidade viveu. Então, assim, eu acho muito mais complicado defender que alguém sai totalmente do corpo para ir para um outro plano, desenvolver outras atividades enquanto está incorporado, que seria basicamente muito diferente do que quando alguém está dormindo. Porque quando alguém está dormindo, a necessidade daquela pessoa no corpo é nenhuma. Assim. Assim, inclusive tem uma passagem no livro dos médiuns, né, que fala mais ou menos assim: a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. O espírito do médium é o intérprete porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação e porque é necessário essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à distância e há na ponta do fio uma pessoa inteligente que receba e comunique. Então, você precisa ainda estar ali. Por isso que eu falei, você pode ter um desdobramento do seu espírito e estar em outro plano, mas ao mesmo tempo você está ali presenciando, vendo tudo que aquilo está acontecendo, e como a Natália falou, a entidade pode simplesmente apagar tudo aquilo que você presenciou e você só lembrar do que você está em outro lugar. Eu não vou me botar aqui em pé de complicado, duvidar dos outros, mas realmente eu não consigo acreditar nisso. Assim. É complicado falar disso. Pra mim, uma alma não tem como concatenar, tá em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não acho que alguém consiga, sei lá, tá aqui, tá no Japão olhando e vendo a mesma situação acontecer de dois pontos, até porque eu acho que o cérebro humano tem limitações. É muito diferente de um cérebro, sei lá, divino, talvez. Outro tipo de... Aí você vai ter uma linha de alguns espíritos mais evoluídos que eles fazem parte do mesmo, né, grupo. Eu esqueci o nome que se dá. É tipo uma coisa que tá acima. Ego, superego, blá, 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 blá. Vai lá em cima no topo lá. Tem seres que são tão evoluídos que gozam daquele mesmo... esqueci o nome que se dá esse termo. Vamos dizer que é a mesma bolinha de consciência, tá? Mesma consciência, porque eu esqueci, gente. Perdão. A mesma consciência. E por isso que a gente tem vários seres falando em vários pontos separados do mundo a mesma coisa. Então, não seria possível que um ser bem elevado que ele pudesse fazer isso? Eu não acredito. Assim, é possível, talvez seja possível, mas eu não acredito. Você não tá... A questão espírito, Tem teoria para isso? Ela é elevada. Seu espírito é elevado. Como eu falei no início, você reencarna, você vai guardando tudo aquilo que você passou pelas outras reencarnações. Então, de repente, o seu espírito assim, pode ser muito mais elevado que o meu espírito. Então, você pode, de repente, estar conseguindo fazer essa projeção mais fácil do que eu. Agora, dizer que isso é um animismo, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou comprovar? Isso daí vai depender do momento. Agora, Thiago, agora você, porque a gente está só entrando dentro da parte espírita.
Mas e no catolicismo? Porque no catolicismo e também na questão do protestante, né, o evangélico, a gente vê as pessoas falando que estão incorporando, muitas vezes falando que é o Espírito Santo, falando em línguas. Você acha que isso pode ser considerado animismo, que não é um animismo? Isso é verdade, não é verdade? Olha só, se a gente entrar na parte que a pessoa pode estar mentindo daquilo que está fazendo, sim. Uma vez eu fui numa igreja pentecostal, né? Então as pessoas começam a se tremer lá de vez em quando, né? Dizem que estão... Isso que eu queria saber, recebendo o Espírito Santo, né? Eles estão... A energia, teoricamente, do Espírito Santo tá tão forte, né? Mas realmente você sente uma energia muito boa. Quando você vê a galera cantando, aquela alegria, Mas tudo a em prol ponto de um de se entender. sacudir? Mas olha só, quando vocês estão lá no centro de vocês, quando vocês estão fazendo aquela música, tá bonita, vocês não sentem uma energia fluindo boa, todo mundo Sim, mas eu quero saber se isso acontece. Lá também tem. Ah, Assim, tá. eu tava do lado de uma senhorinha que ela começou lá, aqui, cá, mas ninguém prestou atenção nela. Ninguém prestou atenção nela e ela parou e voltou ao normal. Entendeu? Então, aquele negócio. A gente pode duvidar? Pode. Mas eu também, assim, eu não sou o dono da razão pra dizer também que não. Mas aquela senhorinha não tava. É Entendeu? Thiago, né? Isso. É porque a gente tava fazendo uma diferenciação aqui logo no começo, porque tem a questão do animismo e tem a questão da mistificação. Acho que, assim, porque a mistificação, assim, em grosso modo, parece Parece não, acho que ela é muito mais voltada a uma falsidade, talvez o que tava... Sim. É porque assim, como eu falei, como eu vejo duas formas, eu acho que talvez nem sempre essa falsidade seja intencional. Aí, não sei se é mau caratismo. Não, eu Às nem vezes é só acredito, uma mas reprodução. você entende? Eu também quero ser tocado. Eu também quero participar daquilo. Eu quero poder declarar pros outros que eu também passei por aquilo. Vou dar um outro exemplo. Um amigo meu, católico, foi na igreja evangélica. Aí o pessoal tava lá, daqui a pouco ele falou, agora o Espírito Santo vai arrebatar, vai todo mundo cair no chão. Aí ele falou assim, Thiago, eu não fui arrebatado. Mas assim, eu juro que eu vi o obreiro dele falar, cai no chão pra mim. Se não for isso, não tem problema. Eu me taquei no chão. Você tacou. Então, pode ser que existe uma força muito forte que realmente arrebata algumas pessoas. Você vê as pessoas extremamente tocadas. Em qualquer religião, que você sente força. Agora, que tem pessoas que não participam disso e que se fazem participar, aí eu acho que estaria dentro da mistificação, não é isso? Uhum. Ele falou vocês não viram, mas ele falou então acredito que seria isso. Pois é, né, Thiago? Porque o catolicismo e o protestantismo, né, que partem quase que da mesma filosofia. Cristianismo, né, diferente do espiritismo, não acredita na incorporação. Sim. Se a gente for falar nisso, dentro do animismo, a gente fala, não pode, não há. Mas né? você falar... eu estou sentindo a energia do Espírito Santo, ok. Você foi arrebatado, você teve uma energia. Agora, você falar, eu incorporei o Espírito Santo, muito. Assim, eu nunca ouvi dentro do catolicismo alguém falar que está incorporado com o Espírito Santo, mas está arrebatado. Eu posso ser arrebatado. Entendeu? Então, por exemplo, tem os dons do Espírito Santo. Pessoas que falam em línguas, pessoas que têm o dom da cura. Então, tem 7 dons do Espírito Santo. Então tem pessoas que recebem o dom, que estão sendo abençoados pelo Espírito Santo e conseguem ter aquela habilidade X. A linguagem dos anjos, falar em línguas. O que você acha? O que eu acho ou o que eles pregam? Por exemplo, qual é a sua opinião? Até a renovação carismática dentro do catolicismo ou neopentecostal dentro do protestantismo, você tem a questão que eles acreditam. Aí, quando a gente for falar do tradicionalismo, eles não acreditam. Eu tenho uma questão sobre isso no catolicismo. Não sei se era seu foco fazer isso, mas eu vou fazer a pergunta, já que temos um católico aqui. Eu já ouvi muito católico dizendo que não existe incorporação, que isso tudo é uma mentira, que é um animismo, né? Talvez quando eles não querem falar que seja mentira, falam que é animismo. E no caso do exorcismo, que foi uma prática utilizada pelo catolicismo durante séculos, até hoje é utilizada, onde que realmente um padre chega e enfim, não sei como é que chama. Exorciza, tira o demônio, hoje, você pode ver que foi fechada a escola de exorcismo. Hoje, teoricamente, não tem. O último exorcista aqui na América Latina foi na Santa Teresinha. Por acaso, eu participei. Padre Eduardo, ele era o último exorcista. Então, hoje, oficialmente, a Igreja Católica não tem mais uma escola de exorcismo e não acredita, teoricamente, nisso. Entendeu? Então, eles estão dizendo que a prática era mentirosa? Não entendo. Apesar de que, quando eles falam de exorcismo, para você pedir para que a pessoa seja exorcizada, você vai até o Vaticano e o negócio é um processo bem lento. É judicial.
Pode-se falar que é judicial. Hoje, Mas assim, aí eu vou te oficialmente fazer uma não vai pergunta. ter o exorcismo. Até porque você imagina quantas pessoas com alguma doença mental ou algum transtorno sofreram processos violentos por causa desse exorcismo. Tá, mas eu vou falar dentro da Bíblia um pouco uma pergunta. Quando Jesus Cristo estava andando no meio da multidão, vinha um espírito atrás dele, de uma mulher, certo? E ela vinha falando, este é o Cordeiro de Deus, adorai-vos. Estou falando na minha linguagem. Quando Jesus para expulsar os demônios, os espíritos, como se chame, cai no meio na manada de porcos e eles caem, né, do precipício e são levados. Comparado isso com o exorcismo, você acha que não tem a ver? Se Jesus Cristo fez a mesma coisa... Olha só, aí são duas coisas. Minha opinião Não, e hoje como... Entendeu? Hoje Não. como defende a Igreja Católica, entendeu? Mas Hoje o que você a linha é acha essa. de verdade? Ó, gente... Você não acredita, então, mais que um espírito possa possuir uma pessoa ao ponto dela ser exorcizada? Você não acredita nisso? Como que eu posso dizer? É complicado. Boa pergunta. Porque né? isso entra dentro do Boa animismo, pergunta. de verdade. Boa pergunta, boa pergunta. Eu posso dizer que sim, posso dizer que não. Olha só em cima do muro. O que é que vai te trazer menos problema, né? Não é nem questão de problema, porque é realmente uma situação pensada que... Porque ou eu vou... Olha só, eu posso ter uma posição que eu acredito que os espíritos... Reformulando, você já viu Eu já vi espírito, não. numa pessoa e houve Não, um uma vez... exorcismo? Não, eu já vi uma pessoa já incorporada, uma vez só. As Falando outras vezes... eu não- dentro, voltado para o Não, catolicismo. não. Uma pessoa que Até porque acredita com é isso que eu tô te demônio. falando. Às vezes as pessoas confundem muito a possessão com algum tipo de doença, algum tipo de transtorno. Então é muito complicado esse tema. Agora, eu posso mudar. De repente, eu posso acreditar não que esses seres estão possuindo o corpo, mas eu posso acreditar que eles estão influenciando de alguma forma. Entendeu? Que aí já entra na questão da obsessão. É, porque a pessoa andar pela parede... Mas eu deixo claro normal que eu faz não isso. deixo de acreditar nisso, entendeu? Entendi. Que é possível, entendeu? Realmente é um tema assim que mexe muito comigo, que realmente eu posso até estar em cima do mundo, mas eu acredito que existe uma influência sim dos espíritos. Mas eu, de qualquer forma, eu acredito que o nosso ser, é superior a qualquer força que vem de fora. Então, tem o Diogo, ele deu uma explicação para você falando sobre o seu amigo que incorporava e ia para longe, tá? Isso do nosso espírito viajar para outro lugar não existe. O nosso espírito pode se afastar, dando espaço para uma entidade trabalhar de acordo com os 3 estágios de mediunidade. Mas o nosso espírito se permanece ao nosso lado, muitas vezes mais do nosso lado do que a própria entidade. Eu posso voltar um pouco da questão do animismo pra Umbanda? Assim, pra talvez o Eu Thiago acho pensar, justo, porque eu pensei até que não ia falar nada, já tô até, já fiz algumas perguntinhas, né? pra pensar. Obrigado, boa noite a todos. É porque, na verdade, além do animismo do médium, tem o animismo dos espíritos. E aí deixa a coisa muito mais complicada e complexa do que a gente já veio trabalhando até agora, né? Porque, muito possivelmente, às vezes, um médium super bem intencionado, que tá ali realmente super disposto, tentando deixar de lado todas as questões anímicas dele, pra dar espaço pra uma pessoa falar, e tá abrindo espaço para um espírito animista, para um espírito um espírito realmente que vai estar mentindo, né? Mas, não só animista, mas mistificador, né? Vai estar um espírito que tá ali fingindo ser uma coisa que não é, talvez um egum, né? Trabalhando dentro da, sei lá, bota a mão na cadeira e grita que é uma pombagira. Quem vai dizer que não? Aí vai ter que ter... E assim, minha pergunta é essa. Como é que vocês fazem quiumba? Isso aí. A mãe agora me... Assim, abre espaço para muita forma de questão sobre animismo, sobre a mistificação, né? E vocês, assim, como bandistas e candomblecistas e católicos, vocês acham disso, assim? Porque eu não sei, assim, eu acho... Porque pra mim, se é espírito, assim. Se o espírito tá com boas intenções ou más intenções, isso vai depender dele. A questão Mais dos... uma pergunta, desculpa, que Nossa. agora a mãe Denise Nossa, falou ali uma coisa que eu fiquei em dúvida. O médium vai estar em vibração para saber se aquela entidade está falando ou não a verdade. E quando o médium não sabe, assim, você acha que é uma responsabilidade do médium ter esse tipo de visão? Tem pessoas Tem gente acompanhando, preparada em preparado volta. para poder observar e ver o que está acontecendo. Pessoas Entendeu? ou entidades em Né? volta, olhando, vendo, doutrinando, entendeu?
Por isso que lá na casa, nossa mãe de santo sempre diz para médio de desenvolvimento não ir para casa dos outros, que você vai para casa dos outros, você não sabe realmente o que você é. Dentro da casa tem gente preparada para distinguir o que é o que não é. Entendeu? Tá certo. Então, como educadora, como professora, Tiago também como professor, eu li sobre o animismo na parte infantil. Existe um educador, filósofo, chamado Jean Piaget. E ele falou... Construtivismo. No que se refere do desenvolvimento infantil, o animismo é aplicado como um sistema de explicação de eventos. Na fase 1, a criança considera tudo vivo. A fase 2, a vida está presente somente no que se movimenta. Na 3, somente no que possui vida. Na 4, na vida, nas plantas, nos humanos e nos animais já tem uma visão. Vamos voltar isso para dentro da nossa religião, o espiritismo, né, kardecismo e assim consequentemente. É uma fase. O médium no início, ele acha que aquilo ali que está acontecendo com a mãe de santo vai acontecer com ele. Não vai. Aí na segunda fase ele já começa a ver que pode se movimentar, o espírito vai devagarzinho, movimentando mão, braço. Na terceira, ele já começa a influenciar o médium. Na quarta, ele já começa a usar das faculdades perceptivas do médium trabalhando. Eu trouxe um pouquinho da filosofia do Jean Piaget para dentro do espiritismo, que ele explicou bem o animismo, né? O que acontece? Ele criou as fases dentro da criança, a parte lúdica, como o Tiago disse, mas também dentro do espiritismo é semelhante. Eu espero que tenha... Mas você não acha que o animismo também é assim? É a coisa que eu vim pensando hoje o dia todo, não consegui chegar a uma resposta ainda. E não sei se eu vou chegar um dia. Estamos percebendo isso. Mas assim, você não acha que é importante também uma dose de animismo? Porque se você chega num terreiro, vem um preto velho em pezinho falar com você, que não tá nem com um cachimbo na boca, não fala nada, fala em português, tá falando de iPhone, tá usando várias coisas dentro da nossa realidade. Por mais que assim, porque dizem que as entidades, os espíritos andam junto conosco, correto? Sim. Então seria correto eu pressupor que a entidade sabe o que é um celular, porque ele tá vendo o que tá acontecendo ali do nosso lado, porque né, cego ele não é. Então assim, ele não pode falar de celular, porque isso passaria a impressão Sim. de que ele não é bem... E aí que tá a minha dúvida. Será que o animismo não é necessário até por isso? Pro médium parar? Não vai falar, meu preto velho, do celular, que senão vão te chamar de equezeiro. E assim, não tem uma dose disso também dentro dessas religiões de matriz... Não só de matriz africana, mas também o kardecismo, também, enfim. Mesmo quando vem nas igrejas protestantes falar a língua dos anjos e outras coisas. Não é necessário isso para manutenção da fé de alguma forma? Porque as pessoas não estão, de certa forma, esperando. Quando eu vou num terreiro, você vê uma pombagira falar comigo. Se eu chegar no terreiro, encontrar com um preto velho, falando normal, de gírias, eu não vou acreditar naquele médium. Então, de certa forma, você está concordando comigo que uma certa dose de animismo é necessário até para o consulente Agora, quando você vai no terreiro, você vê lá um preto velho agindo como preto velho... O animismo na forma positiva. Sim. E não na forma... Como eu te falei, tem a fase negativa... Desculpa, Natália, cortar. Não, tem o animismo negativo, que ele é rotulado mesmo. É para rotular o médium de que ele está... praticando animismo. Enganando. Entendeu? Animismo não é enganação, já é mistificação. Peraí, gente. Só acredita. O animismo até... O médium não só ele acredita, como realmente ele está tendo acesso a informações que ele não teria acesso dentro... Por exemplo, ele tem, como a gente falou, tem acesso a vidas regressas, coisas que talvez ele não teria informação aquilo fora daquele espaço. Então, de certa forma, qual a diferença clara entre um espírito e um animismo? Né? Porque essa ideia você tem. Mas aí você já está falando a forma real anímica da palavra. Porque a questão anímica, junto com a mediunidade, você está passando o que o espírito está te passando, mas você também pode relembrar aquilo que você, como a gente falou, relembrar coisas que você viveu em outras vidas. Diferente do que a gente conversou da mistificação, onde a pessoa está tendo influência daquilo que ela está recebendo. Então, logo, ela está fingindo, porque ela está tirando proveito daquele momento, ou está influenciando, mesmo que não seja por uma questão ruim, mas tentando ajudar a pessoa, ela ainda está influenciando. Vamos lá. Kardec disse, o animismo é a comunicação da própria alma com a do médium. Em todas as comunicações, tem de levar em consideração o fator anímico.
Então, acredito que o que você falou, realmente, é necessário ter um pouquinho desse animismo para que se mantenha, né, as regras, digamos assim, dentro do espiritismo. Cansou? E agora? Não, concordaram comigo finalmente, agora não tem mais o que falar. Tchau, gente, boa noite. Então, assim, como a própria Amanda já falou, né? Você precisa saber dosar isso, você tem que saber distinguir. Você, como eu falei no início das conversas e até conversando aqui com a Natália, você pode criar, sim, barreiras, né, onde você pode ter a dificuldade do espírito estar chegando ali próximo de você, independente se for numa mesa ou se for na incorporação, o espírito está chegando ali perto, e aí você vai estar atrapalhando aquilo, e aí você pode estar sofrendo influência do que ele vai estar passando, mas aí quem vai estar ali do seu lado, a pessoa que vai estar ali do seu lado, vai poder saber se aquilo dali realmente é certo ou errado o que vai estar fazendo. Mais uma coisa, intuição. Como é que a gente distingue se a nossa intuição é animismo ou se é uma intuição espiritual, assim? Ou se não faz diferença? Porque a minha grande questão é a seguinte, já que o animismo é o acesso que a gente tem desde nosso passado nessa vida, assim como vidas passadas e regressas, qual seria a diferença clara entre animismo e a incorporação, a espiritualização, em termos práticos? Porque, assim, né? Porque o que a gente tem acesso quando a gente tem conversando com uma entidade é uma certa dose de sabedoria, uma certa dose de empatia, uma certa dose de outras vivências, a gente está aproveitando aquilo para nossa vida, não é basicamente isso? Você perguntou e respondeu. É isso aí. Porque eu acho isso. Porque pra mim... Né? Não, porque pra mim não tem diferença, entende? Então talvez eu tenha me expressado de forma equivocada, porque eu nunca achei que o animismo fosse uma coisa ruim. Acho que deve ser acho que é uma coisa boa e que tem que ser trabalhada pro bem, assim, pro cara saber. Porque um médico tem muito tempo na casa, ele já sabe identificar uma incorporação, quando é uma entidade dele e quando não é. Então, quanto mais tempo você tem, fica mais difícil o animismo. O animismo eu acho que é mais quando a pessoa está começando, porque ela fica muito empolgada e acha que tudo é... Às vezes nem a vibração dela, é a vibração da entidade que está do lado, então acha que é dele e já deixa aquilo ir mais do que... Já ri. Então, já um amigo meu, champanhe, ele não né? participa do grupo do Saravá, até, gente, vou adicionar todo mundo no Saravá dos Jovens, que a gente faz as perguntas, né, são respondidas ao vivo. Ele perguntou se, pra Natália, que é um bandista, se ela chegasse dentro do terreiro e encontrasse uma pombogira usando um salto 15, bem maquiada. Sambando na cara das inimigas. Né? O que você acharia disso? Bom, eu acho exagero. Acho que essa que é a resposta. Não tem mais o que falar. É exagero. Porque é querer aparecer. Porque não tem necessidade disso. Ela já com uma saia, com uma mão na cintura, a gente já sabe que é uma pombagira. Não precisa botar um salto alto e tá maquiada. Né? Isso aí já vai a vaidade da pessoa. E Umbanda é simplicidade. Isso aí já vai a vaidade da pessoa. Eu não acreditaria nem na pessoa por estar no salto alto, porque a Umbanda é pé no chão, então pombagira tem que estar com o pé no chão, não de salto 15 desfilando no centro. Posso botar, sei lá, pimenta na acarajé? E qual seria a diferença de usar um salto 15 para usar uma saia e um turbante e outras formas de indumentária que as entidades usam? É desnecessário. A Umbanda é pé no chão para começar, então não tem que estar nem de sapato. Então, a pessoa vai uma pombagira de salto 15 no terreiro de Umbanda, pronto, já não acredito mais na pessoa, porque se Umbanda é um pé no chão, não tem que estar de salto alto, entendeu? E trazendo para o candomblé é a mesma coisa, vou te responder. Na África, as mulheres, elas mal têm uma sandália havaiana para calçar. Elas andam o tempo todo descalças. A roupa delas é uma saia e um pano amarrado para cobrir os seios, né? Tudo isso foi trazido da Europa, né, Tiago? O Tiago explicou isso, dos romanos, dos gregos, não foi? Mas ela não pode ter o desejo de querer isso? E além do desejo, deixa eu falar mais, porque eu fico muito curioso dessas coisas. Além do desejo, também não tem uma certa ritualística na indumentária de uma pombagira, ou então
Por exemplo, no charuto, no cachimbo do preto velho, isso é mais evidente, que é usado como uma forma de defumador. Mas isso que eu ia falar. Mas, por exemplo, a saia da fumaça pombagira. do cachimbo do preto velho tem uma função. Pombagira de salto alto não tem. Eu vou te perguntar agora, você chega num terreiro de Umbanda lá, vê um homem vestido de caracterizador de pombagira no salto alto, você vai acreditar nele? Eu vou, né? Se o salto for bonito, eu vou perguntar onde comprou e tudo. Não, eu concordo com a Natália, assim. Eu concordo. É porque eu acho que tem coisas que fazem parte de uma ritualística. Por exemplo, a saia da pombagira, eu acho que talvez aquilo ali tem um ritual pra ela. Assim, não sei se tem pra todas, mas eu já ouvi pombagira dizendo que faz parte do ritual dela, da forma dela de trabalho, ok. Mas assim, aí dentro do salto alto, talvez a gente tivesse que perguntar. Porque talvez também a pombagira queira se sentir, sei lá, com um salto alto. Não sei. O homem incorporado de pombagira não necessariamente precisa usar uma saia. Ele vai trabalhar sem saia. Mas e se usar? Seria excesso de vaidade, assim mesmo? Não tem necessidade. Se a pombagira aceitou vir num corpo de um homem, ela tem que respeitar o corpo dele. Então não tem necessidade dela estar com uma saia e um turbante na cabeça. Até porque a gente está levando em consideração a evolução espiritual da entidade. E não a exibição em uma sala. Mas aí, por exemplo, a gente pode cair na questão que o kardecismo de vez em quando fala sobre a Umbanda, que a Umbanda é excessivamente ritualística nesse sentido. Por exemplo, se você for consulente de um preto velho num centro de kardecismo, a postura dele vai ser basicamente muito diferente da postura dele num terreiro de Umbanda. Então, assim, não é de certa forma a repetição de uma ideia kardecista, isso que vocês estão falando, de que as coisas podem ser desnecessárias ou não? Porque, pra mim, eu fico meio em dúvida, entende? Porque ao mesmo tempo que eu acho também que é desnecessário, eu concordo com a Natália, então já vou dizendo que eu tô só sendo advogado do diabo mesmo. Ao mesmo tempo que eu acho que é desnecessário, eu também acho que dentro de um ritual umbandista tem determinadas coisas, assim como a gente falou, uma postura de um preto velho, uma risada de uma pombagira, que, vamos ser sinceros, totalmente desnecessária. A risada da pombagira não vai me dar nada. Serve como reconhecimento. Sim, serve como reconhecimento. Pra você reconhecer a entidade. Mas a gente tá falando de termos práticos, aquilo não é necessário pro ritual acontecer. Aquilo é necessário pro consulente ter fé, não é isso? Isso, exatamente. Então e também é uma questão cultural e ritualística, né? Dentro daquilo que você acha bonito e belo e você quer aplicar a sua religião. Então, por mais que eu ache desnecessário um homem, uma mulher, um pai de santo, uma mãe de santo queiram botar a pombagira de salto alto, eu acho que também não pode. Assim, eu acho que esquisito salto alto não é pelo excesso de luxo, é porque eu acho que Umbanda, assim, concordo com Mãe Denise, com Natália, que Umbanda é pé no chão. Porque vem de uma tradição de pé no chão. Mas, assim, fora isso, eu acho que é só a questão de você fazer a religião da forma que você achar mais bonito, sei lá. A gente pode deixar claro, tá? É minha opinião. Cada casa é uma casa. Se é na casa dos outros do salto alto, aí já é ritual deles, é a opinião deles. Agora, cada casa é um caso. Teve uma situação aí que tinha uma pombagira aí com uma bolsa da Louis Vuitton, sei lá o que, de marca, e desfilando, entendeu? Eu não tenho a bolsa de Louis Vuitton, tô querendo. Se alguém quiser me dar. Mas assim, entendeu? Cada casa é uma casa, pô. Eu aprendi de um jeito. Agora, se na casa das outras pessoas é de outro jeito, tá? Tô expressando a minha opinião, deixar bem claro, pra depois não falar que eu tô impondo minha vontade, tá? Eu ouvi um pai... Tá, Thiago? Semana passada, que você ficou falando que eu estava impondo da sua vontade, tô dando minha opinião. É uma mesa de debate. Então, no Mas caso... bate nele aqui agora. Um pai de santo uma vez me disse que quando você chegar em uma casa, encontrar qualquer entidade com algo superlativo aos seus olhos, é uma demonstração do que ela é capaz. No caso dessa pombogira, pensando por esse lado, será que ela não foi que fez um trabalho excelente para alguém que ele conseguiu uma coisa muito próspera, não deu uma bolsa para ela da Louis Vuitton? Às vezes a pessoa não tem a noção, gente. Peraí, gente. Ué? Vamos trabalhar também. Também quero a bolsa da Louis Vuitton. Peraí. Eu vou começar, gente, olha só, semana que vem eu tô abrindo minha tendinha, vou atender com pombagira também. Se vocês quiserem trazer pra mim bolsas da Louis Vuitton, fiquem à vontade. Saltos altos também, 44. Gente, assim, Posso tem falar coisas também? escondidas. E os falar de outros que são Camboná? entregues. Não, gente, sem brincadeira. A bolsa da Louis Vuitton chamou a atenção. E o ouro que a pombagira usa? Também é uma coisa excessiva.
E ela ganha, gente. Ela é poderosa. Vocês têm que pensar no poder da entidade, da evolução espiritual dela e do que ela vem fazendo na Terra. Como eu também conheço uma pombagira que não gosta de nada, que é a Dona Maria Caveira. Ela não se agrada de nada. Sim, ela não se agrada de nenhum aparamento. Ela gosta de ser simples. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que... São 2 pesos, 2 medidas. Aí, Amanda, acho que assim, vai do limite da casa. Se a casa permite, é uma coisa. Exatamente. Agora, dizer, lá em casa a gente até deixa usar, mas não em excesso. Bom senso, tem tudo, né? Tudo Só tem que um tem pessoas que controle. não têm bom senso, Natália. Sim, mas Esse aí que é o aquela coisa, problema. cada Aí casa é que uma envergonha casa, que o nome da entendeu? religião vai pra lama e você explicar isso dentro da religião é difícil. Aí cada casa é uma casa, cada casa vai seguir sua doutrina, vai ter o seu... Vai ter o seu limite, né? Aí vai do pai de santo, da uma pequena, de quem tá tomando conta ali da gira, deixar ou não. Posso dar minha opinião sobre tudo isso? Ai, Em pode. questão até o que Aí eu tô quietinha hoje, quando eu começo a falar, vocês querem me interromper, deixa eu falar. Deixa ela, Cacá. O microfone vem na minha mão, na mesma hora ele sai. Eu não consigo dar... Aí fala, Então Cacá. assim, até respondendo também coisas que o Azir falou, questão de preto e velho, até na casa de kardecismo, tem casas que trabalham e tudo, eu vejo muitas vezes até meu ponto de vista como uma vaidade. Não estou dizendo que a entidade não pode ganhar um presente por ter ajudado alguma pessoa e a pessoa, por algum grado, foi lá e deu o presente. Mas, como você falou, Natália, em excesso, eu vejo como vaidade da pessoa. E aí sim, você está entrando até numa questão do animismo, porque você está influenciando aquele momento ali e até atrapalhando, de repente, pode ser, a entidade de estar trabalhando, porque você está... como é que eu vou falar? Deixando a entidade toda luxuosa para uma coisa que às vezes ela não precisa. Mas por outro lado, e aí voltando a essa questão do animismo que a gente estava falando, eu não fiz um amplo estudo sobre as entidades de Umbanda. Tudo que eu sei são as entidades que eu conversei, as minhas entidades que eu tinha algum acesso. Então, assim, não é uma coisa que eu vou dizer, meu Deus, eu estudei muito, tô falando isso. Não, tô falando só do que A gente pouco tá que eu vi. percebendo que o quanto você estudou. Isso eu não estudei nada mesmo, assim, menos ainda. Então, assim, mas até onde eu sei, as entidades de Umbanda, elas são espíritos que tiveram uma vivência na Terra, que talvez seja uma vivência que é próxima, talvez seja uma vivência mais distante, enfim. Não pode ser um traço da personalidade dela, esse acúmulo de riqueza, essa vontade de ter bens materiais de ouro. Embora eu, Azir, assim, enquanto ser humano, não concorde, eu acho isso assim, até, né, acho feio até, tipo, uma entidade tá cheio de ouro, enquanto geralmente os terreiros ficam em regiões mais pobres, né? Enquanto do lado do terreiro tem um monte de gente passando fome. Eu, assim, não entendo esse tipo de evolução. Mas, por outro lado, não é uma coisa que pode ser decorrente da vida da entidade na Terra, essa vontade? Olha, Zé, na questão espírito, a entidade, por ela já ter tido vida na Terra, a pessoa, quando desencarnar e tudo mais, ela vai levar aquele vício material quando ela desencarnar. Então, ela vai ter todo aquele processo onde ela vai se curar daquele vício, né? Agora, a entidade, para vir trabalhar, ela não precisa mais daqueles vícios. Ela já está num outro patamar de evolução que nós. A partir do momento eu, Cacá, desencarnei, me livrei de todos os vícios e quero trabalhar com alguém, fazendo um trabalho de incorporação, é porque eu já me livrei de todos os meus vícios. E aí eu vou estar vindo trabalhar, e se eu estou utilizando o charuto, se eu estou utilizando o cigarro, é porque aquilo é uma ferramenta de trabalho. Então, não é o vício da entidade. A entidade não tem vício. Então você está dizendo que essas pessoas que usam salto, que usam saia, elas estão de certa forma mentindo, assim, seria uma animismo ou mistificação? Como eu falei. Porque animismo tem a ver com a alma, né? Animismo é uma coisa interna, a mistificação é uma mentira deslavada. Isso. É como eu falei. Você está acrescentando uma coisa que a entidade, de repente, não precisa. Tá, que a entidade recebeu por aquilo, por um presente, por alguma coisa que ela fez, tudo bem. Mas a pessoa está usando aquilo dali para fazer a entidade usar como uma forma de trabalho, quando ela, de repente, ela não precisa, é uma questão que ela não precisa, é um luxo que ela não precisa, é uma vaidade que ela está tendo que está atrapalhando a evolução dela.
o médium. Não estou falando entidade, porque a entidade é evoluída. Como eu falei antes, o médium tem que ser o médium que é doutrinado, não a entidade. Mudando aqui um pouco do foco, a gente falou de entidade, né? Amanda, no candomblé, que é falando dos orixás, como é que é essa parte do animismo em relação aos orixás? Porque a gente falou de umbanda, de entidade, né? Vamos cair um pouco pro lado do candomblé? Explica também pra gente como é que funciona em relação porque aos na orixás. Umbanda é mais comum você ver certas coisas místicas, como o Savi falou, né? Mas, dentro do candomblé segue-se regras, vamos lá. Vamos botar assim, tô expressando a minha opinião, tá? Como a gente tá falando aqui de pombagira usar brinco, usar cordão, salto alto. Também não seria um exagero as roupas do candomblé, que os orixás saem lá com... Concordo plenamente. Porque na Umbanda a gente não tem isso. Na Umbanda todo mundo de branquinho, tudo simples. No candomblé você já tem aquelas roupas, né? aquelas ferramentas, aquelas coisas todas. Se é uma coisa voltada para natureza, por que disso? Não teria necessidade. Não seria também uma situação do animismo? Sim. O que aconteceu? Na época que os escravos chegaram no Brasil, que eles vieram despidos, né? Eles não tinham nenhum luxo. Eles viam, vamos colocar os portugueses, né? Para entender melhor, os colonizadores, vestido com aquelas roupas, porque aquele calçolu que você vê amarrado na perna era uma vestimenta típica da época. E eles foram pegando isso quando o dono lá da casa, lá feudal, não queria mais aquela roupa que ele dava pro negro, o negro vestia seu orixá daquela forma. E isso virou, né, desde aqueles tempos até hoje, sim usado. Ferramentas, Natália, cada uma já tem um significado pro seu orixá. Às vezes o orixá tá na sala com algo que você não entenda, ou debaixo do pano, ou atrás do pano, ou segurando, mas isso aí é significado. É para dar a entender da qualidade, né? Ou às vezes nem é para dar para entender nada, que tem pessoas que não entendem nada, vai ver aquilo ali e vai achar que não significa nada. Do animismo ou do misticismo, eu já digo para você, coisas que eu não concordo, é de pai de santo falar para médium sair na sala fingindo estar com a entidade estando acordado. Isso é um absurdo. Aí é que já entra a questão de que é colocar o nome da religião na lama mesmo. Mistificação da coisa. Quase que não sai. Posso fazer uma pergunta, mano? Pode. Você não acha que a mistificação é uma... eu tô falando assim, completamente ignorante de candomblé, tá? Você não acha que a mistificação é uma ferramenta utilizada pelo candomblé mesmo? Por exemplo, eu sou ignorante de candomblé, mas eu frequentei alguns candomblés porque eu tenho alguns amigos candomblecistas. Eu fui numa saída de uma Oxum que você sentia, você via que a Oxum ia embora e voltava, e tal. E ao mesmo tempo você via que o médium estava ali continuando uma dança que ele tinha aprendido dentro do ritual dele de feitura. Mas, assim, você não acha que já, desde o momento que você ensina para o médium as danças do orixá dele, não é uma forma de você se proteger para o caso de uma... Não sei como é que fala isso no orixá, uma fuga? Não concordo. No caso, o médium está aprendendo, é importante para ele mesmo, até porque vai ter momentos que ele vai estar acordado, que não é necessário que a entidade esteja no salão, na sala, onde for, que ele vai estar acordado e ele vai ter que dançar. Mas não tem, de certa forma, uma ideação de que depois que o médium incorporou com o orixá, é assim que fala, incorporou? Incorporou com o orixá, ele tem que se manter incorporado com esse orixá até o momento que o orixá foi embora? Então, por exemplo, se no meio de uma saída o orixá abandona ele, não sei se esse é o termo certo, ele tem que continuar fazendo aquela dança para não deixar evidente de que o orixá abandonou ele? Eu acho isso é só uma coisa que acontece em alguns centros, mas isso não é uma prática do candomblé enquanto religião? Não é prática do candomblé, não é da religião, eu não concordo. Pode acontecer sim, Savi, de fugir, a gente chama de fugir, fugiu, né? E o médium, ele se dá conta de que ele tá ali na sala acordado, que ele não tá com a entidade, ele fica nervoso, como você percebeu, que você disse que percebeu na Oxum que estava fugindo. Mas existem pessoas ali que são as Equedes, os Ogães, os pais de santo, as mães de santo, que estão preparados para poder estar observando isso e chamar de volta aquele orixá. Porque pode acontecer. Até porque se alguém falar um palavrão próximo, ele pode fugir. Um pensamento errôneo do lado, ele pode fugir.
porque é força da natureza, né? Agora, o que eu não concordo é com esse misticismo de pai de santo tá mandando o filho de santo sair na sala acordado com o santo. Eu não concordo, acontece, e eu acho que os pais de santo teriam que ter consciência. Eu até levanto a bandeira disso. Vamos, papai, mamães de santo, papais, né, de umbanda, do que for, vamos ter consciência que isso é errado. Isso mexe com a cabeça do médium, gente. O médium, quando sai, ele vai falar, ele vai jogar o nome na lama, ele vai perguntar por que me fizeram fazer isso se eu não estava com a entidade. Vamos colocar a mão na consciência e agir correto dentro da religião. Porque é isso que está jogando o nome da religião na lama. Até porque você queima, né? Agora, sim. Amanda, fazer uma pergunta. Você falou uma vez que conhece a parte de Wicca, né? Sim. E no animismo, né? Aquela outra parte do animismo, né? A gente tem a parte da antropologia, onde tem as crenças de acreditar que tudo que é inanimado existe vida, existe o espiritual ali. Como é que funciona na questão da Wicca, você sabe? Sim. Precisa dar um trecho muito grande, mas... Não, é semelhante, porque lida também com a parte espiritual, né? Isso. Porque a gente, no candomblé, são espíritos ancestrais. Dentro da Wicca, são espíritos evoluídos digamos assim, como eu sempre falo, das bruxas, dos magos, que são pessoas que foram evoluídas a um certo ponto dentro da sua religião, no caso, na época, né, da bruxaria, e que hoje eles vêm evoluídos e eles conseguem mandar mensagens, falar coisas através de hoje da forma da Wicca. E a gente usa o animismo na forma porque a gente acredita que a pedra tem vida, né? Vamos dizer assim. A gente acredita que a pedra tem vida, que a planta tem vida, né, gente? Vamos lá. Que a pedra tem vida. Não, que a pedra tem o poder, exatamente. Que ela tenha como mandar energia para algo pra gente. Se a gente for pensar cientificamente, tudo é feito de átomo. Tudo vem da mesma coisa. Exatamente, concordo ali também sobre isso. Movimenta. A pedra só se movimenta com ajuda. Mas... Então, gente, passamos até um pouquinho do horário, né? Mas apesar de a gente ter também começado, também não... O papo tava bom, o papo tava ótimo, né? Isso daí já é um tema que a gente pode, de repente, levar para outra vez, né? O parte 2, igual foi o sincretismo também, que a gente falou que teria parte 2. Rendeu bastante, eu não participei da outra. Mas... Então, vamos encerrando aqui, né? A gente vê que animismo é uma coisa bem séria, né? Se a pessoa vai estar fingindo, se não vai estar fingindo, se ela vai estar, de repente, trabalhando com alguma coisa de vidas passadas e aí ela está trabalhando ali na hora. E que isso pega em muitas religiões, né? Então, vamos agora encerrando. Azir, dá a sua palavra, o que você acha, o que você não acha, o que você achou. Faça o levantamento final, né? Faça um resumão. Eu queria agradecer primeiramente o convite, né? Me fez voltar a estudar isso, de certa forma, uma coisa que eu não tinha um estudo rigoroso sobre isso há algum tempo. Eram mais intervenções e pensamentos meus mesmo. Eu acho que a gente, em qualquer espaço de debate, a gente tem que se fazer mais perguntas do que respostas, né? Eu acho que é um pouco do que eu tentei contribuir, que a gente tentou discutir. Acho que todo mundo, de certa forma, estava muito mais tentando compreender o animismo enquanto fenômeno e, de certa forma, o que eu vim aqui hoje com essa... Falei assim, se eu tenho que fazer alguma coisa é distinguir o que é animismo do que é mistificação. Eu tenho que dizer que nem todo mundo é médium, enfim, mecânico ou inconsciente, então uma certa dose de animismo ali também vai ser necessário e o que a gente tem que entender mesmo é como esse animismo funciona para a gente conseguir distinguir o que é animismo do que não é animismo. E, ao mesmo tempo, conseguir o médium que está usando animismo do médium que está usando de uma mistificação, que está tentando enganar os outros. Assim. E, é claro, né, nesse processo, como a mãe Denise falou ali, é muito importante, principalmente que médios estejam iniciando, estejam dentro de um centro, né, se a pessoa tem energia de alguma forma de incorporação, que ela procure um lugar para ela se tratar, porque assim como o animismo ele existe com os médios, que ele pode estar vendo coisas de vida passada, pode ser um animismo e uma mistificação até de um espírito, de uma coisa enganadora que está prejudicando até a vida dele ali. Então acho que é isso. Obrigado pelo convite de todos vocês. Obrigado pelo debate, todo mundo. Obrigada a você, foi ótimo.
Então vamos nos despedir, né? Uma boa noite a todos. Tem um recadinho? Então passa Vários o recado. recados. Então passa o Primeiro, recado. né, quero agradecer o grupo lá do Por Amor ao Orixá por estar nos apoiando aqui nessa nossa caminhada aqui da rádio. Eles entra lá, galera, curte lá a página deles no Face. Eles estão escutando a gente. Um beijo pra galera aí do Por Amor aos Orixás. A Amanda também tem recado pra dar? Tem? Então, amanhã vai ter a palestra lá no Cedini, que vai ser sobre o racismo e a intolerância religiosa, a dor e as suas fases. Vai ser lá na Avenida Central, na Central do Rio, tá? No 7º andar, sala 762. Isso vem do Nego Gum, junto com o Manganhacu, Deus e Mar, tá, gente? Vai ser uma palestra deles importante. E amanhã ela vai estar aqui na rádio. Isso, e amanhã ela tá aqui com Veredas de Luz na rádio, tá? Vamos dar atenção também amanhã, que ela tem temas importantes aqui para tratar junto à rádio. Mãe Denise também tem recado para dar, gente. Quem tiver interessado no curso de Odu e Ifá, será terça-feira que vem, vai começar. Custa R$110 mensal. E é na Rua Saldanha Marinho, 230. Quem tiver interessado, tem um telefone lá no Face do Vereda e do Saravá. Então, galera, de novo, quero dar parabéns ao pessoal que fez o evento dos Encontros Amigos do Irmão de Axé. Né? Foi um evento muito bom. Quero também deixar um beijo aqui para tio Delmo e para Roger, que está escutando a gente. Né? Estão acompanhando a gente até agora, até o final. Mandar um beijo para todos. Semana que vem tamo junto aí. Queria agradecer novamente a todos aqui presentes. E uma boa noite. Eu consegui falar alguma coisa, tá vendo? Tá vendo? Mas o próximo tema é contigo. É isso aí. Tá bom, gente. Uma boa noite. Falta mais alguém encerrar? Acho que não, né? Boa noite. Boa noite Boa e até noite. semana que vem. Boa noite também. Boa noite. Abença quem é de abença, pra quem é de boa noite. Boa noite, obrigado, eu venho de muito longe. Tenho meu corpo cansado, mas o samba aqui é bom. Eu cheguei e tô chegado.